Meus amigos, o Neymar voltou a ser assunto do Santos, essa é a chegada do Santos lá em Ponta Porã, rapaziada. Neymar chegando na cidade que faz fronteira com Pedro Juan Caballero, lá no Paraguai, onde o Santos vai pegar o Recoleta. Mas dessa vez, Neymar não foi notícia por gol, não foi por drible, não foi por jogada genial, não foi por magia dentro de campo, foi por uma bomba nos bastidores. Robinho Júnior, filho do craque Robinho, notificou o Santos e acusa Neymar de ter passado dos limites em um treino no CT Rei Pelé, viu? E a acusação é pesada, porque, segundo a notificação, teria havido xingamento, rasteira e até um tapa no rosto. Agora eu te pergunto, Neymar perdeu a cabeça? Foi só um treino pegado? Estão aumentando uma situação que já tinha sido resolvida? Ou o Santos está diante de uma crise muito maior do que imaginava, rapaziada? É isso. Fica comigo aqui até o final, porque essa história tem bastidor, tem documento, tem sindicância, pedido de imagens e uma pergunta que não quer calar, viu? Neymar passou do limite? Mas, antes de qualquer coisa, rapaziada, é preciso ter muita responsabilidade. Porque a acusação não é condenação. O que existe neste momento é uma notificação extrajudicial enviada pelos representantes de Robinho Júnior à equipe do Santos, e o clube já informou que abriu uma sindicância interna para apurar o caso. Inclusive, em nota oficial aqui, o Santos divulgou as seguintes palavras, viu? Olha aqui, ó. Vou colocar aqui para vocês. Vamos lá. O clube se manifestou em nota divulgada à imprensa. O Santos Futebol Clube informa que, por determinação da presidência, foi instaurado, logo após a ocorrência dos fatos, processo de sindicância interna para analisar o episódio que envolveu os atletas Neymar Júnior e Robson de Souza Júnior, o Robinho Júnior, durante o treinamento deste último domingo, 3 de maio, no CT Rei Pelé. O departamento jurídico do clube está responsável pela condução da sindicância, rapaziada. Essa foi a nota da equipe do Santos. Então, o simples fato disso ter virado uma notificação já mostra que o assunto deixou de ser apenas uma discussão de treino e virou crise, viu? Não é uma crise qualquer. Estamos falando de nada mais, nada menos que Neymar, rapaziada. O maior nome do futebol brasileiro nos últimos anos. Estamos falando do Santos, o clube que revelou Neymar para o mundo. E estamos falando de Robinho Júnior, um garoto de 18 anos, né, rapaziada? Filho de nada mais, nada menos do que outro nome histórico do Santos. Esse aqui, Robinho. É aquela coisa. Não é uma briga qualquer. Não é uma briga qualquer entre os dois. Não é uma discussão esquecida no vestiário. É uma bomba no coração do Santos. E, segundo as informações divulgadas, tudo teria acontecido em um treino no CT Rei Pelé. Um treino considerado pegado. Neymar teria se irritado depois de ser driblado por Robinho Júnior e teria pedido para o garoto maneirar. A partir daí, a situação teria esquentado. Discussão, empurra, clima pesado. E segundo o documento enviado, viu, pelos representantes do jogador, olha, um documento muito importante, rapaziada. Neymar teria proferido xingamentos, dado uma rasteira e desferido um tapa no rosto do jovem. Repito, isso é o que está sendo alegado na notificação, que inclusive, vou mostrar aqui para vocês, essa notificação, viu? Olha aqui, ó. A defesa de Robinho Júnior pede 4 medidas para o Santos no espaço de 48 horas. Instauração de sindicância, que é uma investigação para investigar o ocorrido, fornecimento das imagens do treino, manifestação do clube pelas providências tomadas, agendamento de reunião para tratar de possível rescisão. Olha aí, rapaz, até saída do jogador pode ser discutida nessa reunião. Agora o ponto central é outro. Se existe imagem do treino, essa imagem virou a peça mais importante dessa história. Porque imagem, meu amigo, não tem empresário. Imagem não tem torcida, imagem não tem paixão, imagem mostra o que aconteceu. E é exatamente por isso que o staff de Robinho Júnior pede que o Santos forneça as imagens do treino. E tem um detalhe que deixa essa história
ainda mais intrigante. Segundo relatos, o próprio Neymar teria pedido desculpas ainda no CT em Pelé, e o clube teria considerado o caso encerrado. Só que estava tudo resolvido, mas por que veio uma notificação extrajudicial depois? E essa é a pergunta. O que aconteceu entre o pedido de desculpas e essa notificação? Robinho Júnior se sentiu pressionado? O staff entendeu que o clube minimizou a situação? Ou o Santos tentou resolver internamente e não conseguiu? Ou existe algo nas imagens que pode mudar completamente na narrativa? Porque quando uma situação de treino vira um documento, prazo de 48 horas, pedido de sindicância, pedido de imagem e até uma possibilidade de rescisão contratual, meu amigo, isso já passou do campo esportivo e entrou no campo jurídico. E quando entra no jurídico, o clube precisa ter muito cuidado. Agora vamos falar de Neymar, porque realmente, rapaziada, Neymar é gênio. Inclusive, esse chapeuzinho que ele deu aqui, no próprio Robinho Júnior aqui, rapaziada. O ídolo pode ser amado, o ídolo pode ser defendido, não é? Pode ser compreendido, mas também pode ser cobrado, não é? E aqui tem um ponto importante. Neymar vive um momento em que tudo que ele faz vira notícia. Se faz gol, explode. Se dá entrevista, explode. Se discute, também explode. E se respira, também explode, rapaziada. Então, num ambiente assim, qualquer atitude fora do tom vira uma crise nacional. E é exatamente por isso que Neymar precisava ter ainda mais controle. Porque quando você é o camisa 10, né? Quando você é o maior nome do elenco, quando você é a referência dos garotos, né? A gente viu vários vídeos aqui que eu mostrei semana passada, naquele vídeo bonito, né, do respeito dos argentinos a Neymar. Então, uma bronca de Neymar não é uma bronca comum. O gesto pesa mais. O empurrão do Neymar não é um empurrão comum. Uma discussão com o Neymar também não é uma discussão comum. Tudo ganha outra dimensão. E do outro lado, tem Robinho Júnior. Um garoto de 18 anos, rapaziada, que já brincou aqui, com o Neymar, em um treino, dando baixadinhas aqui, né? Ensinando como é que se faz um determinado drible. Olha aí, rapaziada, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui o áudio voltando aqui, né? Do respeita. Aqui, ó. Aí o Neymar fala aqui pra ele, ó, respeita, garoto. Olha aí, vamos ver de novo aqui. Vamos ver de novo aqui esse vídeo. Tutorial, faz aí. Vai puxar como se fosse camiselinha, vai puxar. Ele ensinando aqui, ó. Determinado drible, né? Aí o primeiro movimento vai sair mais ou menos. Muita habilidade do garoto. E o Neymar vai fazer igual. Olha a resposta. Faz aí. É, realmente. Obrigado. Olha aí, ó. Respeita, garoto. Pois é, rapaziada. Mas tem aquela coisa, né? É um garoto de 18 anos. O filho de um jogador que também marcou história na equipe do Santos. É um menino tentando construir o próprio nome com o peso de carregar um sobrenome gigante nas costas. Imagina a cabeça desse garoto. Ele não quer ser apenas filho do Robinho, rapaziada. Ele quer ser jogador, ele quer ter espaço, quer mostrar personalidade, quer provar que merece estar ali. Então, rapaziada, e aí, em um treino, ele vai, dribla Neymar. Pensa na cena, o garoto dribla o maior astro do elenco, não é? O treino esquenta, o clima pesa e a cobrança vem. Isso pode acontecer no futebol? Pode, e é normal. Treino de alto nível é competitivo, tem choque, tem provocação, tem discussão. A gente tá falando aqui de jogadores que competem no mais alto nível. Então esses caras, meu amigo, competem até por dado, jogo de dado, entendeu? Mas existe uma linha. E a pergunta é justamente essa. Essa linha foi ultrapassada? A gente não pode acusar, não é? O Santos agora está em uma posição muito delicada. Porque não basta proteger o Neymar. E não basta também proteger o Robinho Júnior. O Santos precisa proteger a verdade. O clube abriu uma investigação e isso é o mínimo, não é? Agora precisa apurar com seriedade, precisa ouvir os envolvidos, precisa analisar as imagens, precisa entender se houve exagero de treino, descontrole emocional ou uma agressão de fato. O Santos não pode passar a imagem de que dentro do CT existe um jogador que pode ficar acima das regras e também não pode condenar ninguém antes de uma apuração. O equilíbrio é difícil,
mas é extremamente necessário. Se Neymar errou, precisa reconhecer. Se a acusação foi exagerada, isso também precisa ficar claro. Mas o que não dá é empurrar com a barriga. Porque quando o caso vira público, o silêncio também comunica. Já que ninguém está se posicionando, né? Se posicionou o staff de Robinho. Eu tô esperando para ver se o Neymar se pronuncia e o Santos veio a público mostrar que vai abrir uma sindicância. E aí vem a parte mais perigosa da história, né? O Santos tem jogo amanhã, né? Nessa terça-feira contra o Recoleta. Neymar viajou com a delegação, toda essa festa aqui que eu mostrei na chegada da delegação do Santos. E o Robinho Júnior também viajou. Robinho Júnior também tá aqui, inclusive jantou com o Neymar hoje à noite, né, no hotel, lá em Ponta Porã, no Paraná. Ou seja, os dois estão no mesmo ambiente, mesmo depois dessa bomba. E aí eu te pergunto, como é que fica o vestiário? Como é que fica o clima entre os jogadores? Como é que fica a relação entre Neymar e os garotos da base? Como fica a autoridade da comissão técnica? Como fica a diretoria diante de um assunto que invariavelmente pode parar na justiça? Porque o Robinho Júnior notificou o Santos. Porque uma coisa é discussão de treino, outra coisa é quando a discussão de treino vira uma crise da instituição Santos Futebol Clube. E no futebol, meus amigos, às vezes o problema não é só o fato, é o efeito dominó. Uma notícia dessa mexe com o elenco, mexe com a torcida, mexe com a imprensa, mexe com o patrocinador, mexe com o bastidor e mexe com tudo. Na minha opinião, o Santos precisa fazer uma coisa simples: transparência. Não precisa expor tudo de maneira irresponsável, não precisa transformar o CT em um tribunal público, mas precisa sim apurar de verdade. Porque se houve tapa, rasteira e xingamento, isso tem uma certa gravidade, não é? E se não houve, Neymar também precisa ter o seu nome preservado. O que não pode é ficar no meio do caminho. Não pode virar aquela história nebulosa de que cada lado conta uma versão. A torcida escolhe um lado e a verdade fica perdida. Neymar é ídolo? Muito. Robinho Júnior é promessa? Também. O Santos é maior do que os dois? Para mim também é. E é por isso que o clube precisa agir como instituição grande que é. É o Santos de Pelé, minha gente. Então, assim, Neymar, eu acho o cara fantástico. Eu sou admirador do futebol de Neymar e a gente não vai condenar. Eu não vou condenar aqui ninguém. Mas isso precisa ser apurado. O jogador teria pedido desculpas, o Neymar, a Robinho Júnior e a família do Robinho Júnior. Parecia que realmente estava tudo resolvido. De repente, essa nota que realmente é bastante pesada. Agora eu quero saber de vocês. Eu quero sinceridade. Você acha que Neymar passou do limite? A gente não tem imagens. A gente não sabe o que aconteceu. Então eu não vou condenar ninguém. E também vou dizer que não houve, né? Eu não tenho certeza se houve ou não houve. Eu não tenho imagens, né? A gente tem a palavra agora do staff do Robinho Júnior. Neymar vai ter que se defender. Você acha que isso foi só um treino pegado? Então comenta aqui embaixo, porque o assunto realmente vai dividir muita opinião. E eu vou além, viu? Se aparecerem as imagens desse treino, eu mostro aqui e essa história pode mudar completamente. Pode confirmar a acusação ou pode aliviar Neymar. Ou pode também complicar o Santos. Ou pode mostrar a verdade que está em algum lugar no meio disso tudo, rapaziada. Mas uma coisa, para mim, já está muito clara. Neymar voltou ao centro de polêmicas do futebol brasileiro. Só que agora a pergunta não é se ele vai decidir dentro de campo. A pergunta é se ele vai conseguir controlar o peso de ser Neymar fora dos campos. Porque no Santos todo mundo olha para ele. Os torcedores olham, os garotos olham, a imprensa olha, o Brasil olha e o mundo olha. Isso aqui, ó. Isso aqui. E quando o maior nome do elenco, né, se envolve em uma crise com um garoto da base, o clube inteiro sente o impacto. Agora é com o Santos. Ou apura com seriedade ou essa história pode ficar muito maior, viu? Eu sou o Tiba, esse é o canal Solta a Voz Tiba e aqui a gente fala de futebol com opinião, responsabilidade, claro, sem fugir de polêmica alguma. Se inscreve no canal, deixa o like e comenta. Neymar passou do limite?
ou isso é tempestade em copo d'água? Valeu, rapaziada. A gente se encontra até a próxima, se Deus quiser.